Você está escutando mais um CDQ Cast. Tudo o que acontece nos eventos da Casa dos Quadrinhos, você escuta aqui. O painel agora é Quadrinhos Autorais Independentes Mineiros, que é bem o perfil do evento como um todo. Está chegando o último autor, o Lúcio, que vai estar aqui na mesa também. E todos aqui são produtores de quadrinhos independentes mineiros. E estamos convidando aqui o nosso mediador e também artista mineiro. O Rio Rocha vai falar e puxar a conversa aqui com o pessoal. O último convidado chegou, que é o Lúcio. Por favor, não vou roubar a sua cadeira. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Cris. Obrigado. Boa noite. Vamos lá, vai ser um bate-papo bem tranquilo, né? Lúcio chegou? Né? Então tá tudo certo. Bom, como já foi apresentado, meu nome é Hilton Rocha. Há muito tempo, eu já trabalho no meio independente, lançamentos de quadrinho. Hoje, o mais recente, além de ter participado do projeto, né, Quadrinhos Sonoros, que é que vai acontecer o lançamento aqui mais tarde, também já tenho alguns outros títulos, né, lançados de maneira independente, que hoje já me dão um pouco mais de noção do que vem com essa ideia de lançamentos independentes, o que eu vou enfrentar, como é que eu vou me virar depois disso, porque sempre esse primeiro passo, né, a gente quer fazer, mas e aí depois, com o quadrinho impresso? E hoje eu vou estar aqui conversando com, por favor, se apresentem, podem pegar aí os microfones aí, passam para lá, por favor, se apresentem. Lúcio, pode começar? Oi, boa noite, pessoal. Meu nome é Lúcio, eu sou quadrinista, também faço quadrinho independente, né? Fui aluno do Hilton vários anos atrás e foi quando eu comecei a publicar de forma independente. Eu tenho alguns quadrinhos já lançados, eu tenho essa série chamada Indomável, que eu fui o desenhista, o volume já esgotou. Eu tenho esse quadrinho, Grimpo, independente também, fiz ele na época da pandemia, era pro FIC que não rolou e aí ele ficou aguardando lá até um próximo evento. E aí durante a pandemia eu fiquei um pouquinho fora, né, dos quadrinhos, fiquei fazendo outras coisas e tal, até que eu resolvi voltar, comecei a estudar quadrinhos de novo e aí eu participei dessa coletânea. Já são duas coletâneas dessa aqui que eu participo, chamada Inco. E tenho essa aqui comigo e tem outra chegando aí. E é isso, tudo de forma independente. Até hoje nunca publiquei por editora nem nada. E é isso, estamos aí. Obrigado. Pode passar. Ei, gente, boa noite. Meu nome é Laura Jardim. Eu sou quadrinista também. Além disso, trabalho com tatuagem aqui em BH. E tenho 2 quadrinhos publicados de forma independente. O primeiro deles se chama Oblivion, que foi publicado meio que nessa mesma pegada, assim. Eu e o Fabrício queríamos ter lançado ele no FIC, que não aconteceu. Por causa da pandemia, a gente lançou ele, então, durante a pandemia, tudo de forma independente. Foi nosso primeiro trabalho. E mais recentemente, Longe de Tudo, também junto com o Fabrício, a gente lançou no final do ano passado, tudo feito de forma independente também. E acho que é isso, por enquanto. Só antes de continuar, Lúcio, qual foi o ano de lançamento do seu primeiro? Meu primeiro quadrinho foi em 2018, numa coletânea. Laura, qual foi o lançamento do seu primeiro? O primeiro foi 2021 e o segundo agora no final de 2023. Boa noite, meu nome é André Inácio e eu sou a pessoa por trás do estúdio Meu Pequeno Universo Particular, que é o estúdio que eu criei por uma frustração, porque eu queria poder ser publicado por editoras. Então, assim, eu nem recebi a negativa quando eu mandei meu quadrinho. Tipo, eu só não recebi resposta nenhuma. Então, eu decidi eu mesmo publicar meus quadrinhos.
Então, eu publiquei Aquine de forma independente em 2019, que eu lancei na primeira PocCon, lá um evento de São Paulo. Eu não tenho ele aqui em mãos, porque ele é o meu quadrinho assim, que eu mais vendo. Então, assim, eu faço pequenas tiragens sob demanda e é o que mais sai. E depois, em 2022, eu lancei Olá, Garota do Espaço, em parceria com uma amiga minha. Ela que escreveu o roteiro. Inicialmente era um conto que eu gostei muito de ler e pedi para ela para poder adaptar em formato de quadrinhos e ela topou. E é isso. Acabou que eu passei por mim, não mostrei meu trabalho. Esse é o quadrinho mais recente, fora que será lançado hoje, que é tão recente que ainda não foi. Esse aqui é o Memórias de um Ser Eterno, né? Que eu também lancei, acho que em 2022. Tá passando rápido depois da pandemia. Tá tudo muito estranho, né? Bom, vamos lá. Lúcio, você começou em 2018, 22, né? 21, 19, certo? Antes, para se ter um lançamento independente, tinham vários caminhos diferentes. Né? A gente começa meio realmente sem saber como é que faz, como é que eu vou direto para a gráfica. E eu lembro até hoje uma conversa que eu tive com o Marciano, do Estúdio A4, em que o quadrinho independente estava cada vez mais se profissionalizando. Ele estava passando um pouco direto pelas editoras, né? E tendo um produto final que chegava à mão do consumidor de uma maneira que você tinha ali um controle do processo desde o início até o fim. Essa questão do processo, do início até o fim, como é que foram essas dúvidas para vocês? Vocês tinham isso? Como é que foi essa relação de por onde é que eu começo e onde é que termina depois que eu tenho o meu quadrinho em mão? Como é que foi isso? Como eu comecei a publicar pensando em feiras, né? Então eu fui descobrindo como é que faz através de tutorial, própria aula mesmo. E eu comecei fazendo fanzine, né? Fazia uns fanzines. Depois eu participei de uma coletânea maior, é tudo independente, mas cada um com um processo diferente. O fanzine aprendi a montar lá no computador, fazer as pagininhas espelhadas lá, imprimi, dobrei, cortei, grampeei, levei no evento, vendi, aí esgotou no meio do evento, tive que dobrar de novo no meio do evento, grampear de novo. É assim, fanzine é desse jeito. Já o quadrinho maior, impresso na gráfica, tem todo um processo de diagramação mais profissional, né? Que aí também, como eu já venho do design gráfico, eu aprendi a mexer com diagramação e tudo mais, então eu sabia diagramar. Aí tanto que a coletânea que eu participei, né? Ela até fui eu que ajudei a diagramar. E aí é isso, montar o PDF lá, bonitinho, com as marcas de corte, tudo assim, programa profissional, aí vai lá na gráfica offset, né, que imprime as tiragens maiores e imprime. Aí depois que imprime, aquele mesmo rolê, né, ainda é independente, então pega lá, distribui entre os autores, né? Aí cada um leva lá na feira, vende, estoca em casa, sai levando e vende online, envia pelo correio, etc, etc. Laura, você também já sabia desse passo a passo quando você começou? Você já tinha contato com pessoas que lançou ou você estava totalmente no escuro, assim? Totalmente no escuro. Não sabia nada? Não sabia nada. E já foi direto pro computador ou você passou por essa etapa de fanzine de papel xerox que a galera falava? Então, é engraçado porque eu acho que eu fui um pouco na contramão, assim, da maioria das pessoas que começam nos quadrinhos. As pessoas começam com zines, publicações menores, coletâneas, assim. Eu já comecei, e a culpa é do Fabrício que está tirando foto ali, publicando um quadrinho de mais de 100 páginas. Que é o Coisa boa, né? E foi muito engraçado, porque eu sou a ex-aluna da Casa dos Quadrinhos, então, assim, eu tinha um contato ali com o pessoal, mas eu nunca tinha feito nada, mas tinha muita vontade de fazer. E aí, ia ter o FIC, aí eu falei, quero lançar alguma coisa no FIC. Comentei com o Fabrício e ele topou, mas, assim, a minha ideia, quando eu
comentei isso com o Fabrício, era justamente a gente fazer uma coisa pequena, né, ali, pra gente testar, ver como que é. E o Fabrício já veio com uma ideia, assim, gigantesca, com um roteiro enorme. Não teria dado tempo da gente publicar no FIC. Mas como teve a pandemia, né, ficou tudo parado, a gente começou a desenvolver mas daquele jeito, né, bem aos pouquinhos, né, Desengalgando. E aí o que mudou mesmo para a coisa acontecer foi a Lei Aldir Blanc, que foi uma lei que ajudou muita gente durante a pandemia, que possibilitou que vários trabalhos de diversas áreas artísticas fossem publicados, né? E a gente passou no edital. E aí, depois que a gente passou, a gente falou, agora a gente não tem mais opção, a gente tem que fazer. E tinha um prazo muito curtinho, de aproximadamente 3 meses, assim. E agora, né? O que a gente faz? Nós dois éramos iniciantes, então a gente teve que aprender na marra, assim. Eu lembro que a gente entrou na internet, no YouTube, tipo, como fazer quadrinhos, assim, bem, sabe? Como, sei lá, montar uma página. Eu tinha um pouco de conhecimento do curso lá da Casa dos Quadrinhos, mas prática mesmo eu não tinha nenhuma. E a gente foi quase que uma escola mesmo, assim. A gente foi aprendendo à medida que a gente ia fazendo. A gente teve outras 2 pessoas na equipe também, que ajudaram bastante. Elas faziam um trabalho específico ali? Ou o que era? Tipo assim, ajudavam mais assim? Como é que é? Então, Fabrício fez o roteiro. Por conta do nosso prazo, que era muito curto... 3 meses é complicado. Exatamente. Quantas páginas que eram? 120. Que coisa boa. 3, mas não tinha nada desenhado? Nada. Legal. Tinha só uns estudos de personagem, assim, mas de página mesmo não tinha nada. E aí... Hardcore já no início. A gente pensou, a gente vai ter que chamar alguém, né? Aí a gente chamou a Jane Carmen, que é uma quadrinista também, que já tinha mais experiência, e eu lembro que quando a gente falou para ela sobre o prazo, ela riu da nossa cara, falou assim, vocês estão doidos de fazer um quadrinho assim em 3 meses. Não, o quadrinho tá pronto e a gente tá aqui. Não vai dar. Não é? E aí ela entrou para fazer a arte final. Eu fiz os desenhos, ela finalizou, e além disso a gente chamou uma outra pessoa, o Caule, que tá ali. Ele fez os balões e a diagramação. Levanta a mão para todo mundo aí, ó, tá ali. E então foi uma equipe assim que trabalhou arduamente. Eu acho que de nós 4 só a Jane que tinha mais experiência. O restante a gente meio que teve que aprender na marra, assim. Foi indo, né? Foi indo. Entendi. E a parte depois de pronto, também aprendendo na marra, como vender, ir nas feiras, vender online. É uma coisa, foi um grande aprendizado, assim. Imagino. E, André, 2019, na portinha ali, quase entrando na pandemia, deu na cabeça. Como é que foi? Eu tinha começado antes em formato de zine também. A minha história, ela é uma história de 200 páginas, mas no começo eu lancei ela em 4 volumes. Galera, rapidinho, gente, que é isso? O que aconteceu com... Não, vamos começar aqui com umas 15 páginas para poder ver, treinar narrativa. Quando você faz um curso de quadrinho, geralmente o que você mais tem é exercício de pouca página para treinar narrativa. Vocês estão... Caramba, parabéns. Ou, né, loucura também. Pode... Não, mas também no começo era uma webcomic. Aí eu queria fazer um one shot. Só que aí como eu fui postando online e eu vi que a galera tava gostando, a repercussão tava boa, eu dei uma aumentada na história e fui pra... Mas também eu levei 4 anos pra terminar. Dá uma empolgada, né? A galera vai tendo retorno aí do público, que é diferente, né? Quando você vai direto pras feiras, demora um tempo, porque aí você tem que pegar, vender, aí tem que ter uma galera pra poder, né? Depois de um tempo que eles recebem o produto, aí eles vão ler, e aí só depois você teve esse retorno mais ali, né? Mais na hora. Sim, primeiro eu foquei em construir meu público, pra depois começar a imprimir. Aí eu lá em 2019 eu fazia em volumes, eu fiz 4, e depois só em depois que acabou a pandemia, que eu juntei tudo em um volume só.
Mas também para diagramar, fazer tudo, assim, eu aprendi na raça, assim, apanhando, chorando. E foi isso. Aí depois eu paguei alguém para fazer para mim, e até agora eu sei, mas assim, é daquele modelo, eu sei o básico, para poder diagramar e fazer tudo mais, conversar com gráfica e tal. A gente dá uma choradinha, assim, às vezes, nem que seja só uma lagriminha, mas dá um desespero, né, vai chegando. E aí depois disso, como é que foi essa sua repercussão, depois que você fez esse juntou tudo, como é que foi? Foi, aí eu comecei em eventos, né, vender, mas primeiro eu lancei Catarse, né, como todo quadrinista, eu lancei o Catarse para poder distribuir para os lugares que eu não consigo ir. Por enquanto eu só consigo ir aqui em Belo Horizonte e São Paulo. Eu sou de Uberlândia, né, daqui de Minas mesmo. Aí eu fiz o Catarse mais para assim, pra galera que eu não consigo alcançar, do Norte, Nordeste, tudo mais. E aí, o restante dos volumes eu saio vendendo em eventos, né? Já que a gente não é independente. A gente não tem esse aporte tipo, de editora de nosso quadrinho chegar no interior de uma cidade pequena, né? E tudo mais. Então, assim, é a gente que tem que fazer o nosso próprio corre para poder divulgar nosso trabalho. E é isso, eu vou participando de eventos, assim, enquanto eu passo. Acho que pro quadrinista independente, acho que um dos maiores obstáculos, literalmente, é esse, que é essa distribuição. Porque às vezes você faz uma tiragem, você tem um mínimo ali, no seu caso você fez aos poucos, né? Você fez algumas assim, a gente não, já foi pro tipo 500, 1000, o seu foi quando? 1000. 1000, o seu foi? 400. O meu primeiro, quando eu comecei, que eu tinha uma outra galera e tal, a gente fez 1000. Mas não acabava nunca. Não acabava nunca. Você tava indo em evento, e aí passava. Ano passado você tava vendendo, compra de novo, porque tá. E não vai passando, aí você fala, já tô com outras ideias. Não, sabe? O último pacote dá uma distribuída de brinde. Mas tipo. 1000. Já é difícil distribuir 500, né? No segundo que eu fiz, por exemplo, eu já fiz 500. O terceiro já foi 300 e assim por diante. Que aí a gente vai fazendo... É porque você depois vai fazendo meio que as contas, assim, o tempo versus distribuição não está muito ali a nosso favor. E a editora, no caso, ela dá essa ajudada. Vocês lançaram com essa ideia também de algum dia chegar na editora, de sair do independente ou não? Eu gosto, o meu negócio é começar independente e vou terminar desse jeito. Como é que é? Eu gostaria, sim. Cuidado aí para não queimar a ponte aí. Acho falar, cuidado para não queimar a ponte. Eu não sei quem está planejando. Não, editora não aí, né? Aí é uma pessoa. Não, mas na verdade eu gostaria de imprimir por alguma editora. Mas, assim, eu tô focado em melhorar sempre a qualidade, né? Eu ainda tenho eu tô escrevendo um quadrinho novo para lançar na CCXP. E aí, quando a gente tem esse lançamento, né, um quadrinho novo para um evento X, geralmente eles dão mais chances da gente passar, né, no evento. Aí eu tenho esse projeto e, eventualmente, assim, a ideia é lançar independente, fazer um catarse também. Mas se no meio do caminho eu conseguir apresentar para algumas editoras e alguém se interessar, eu gostaria sim. Porque justamente ter a editora assim, quando a gente faz independente, todo o trabalho, todo o gasto, né, todo o custo de produção é do artista. Mas e também todo o retorno, consequentemente. Vai ter que trampar muito. Quando você faz por editora, o retorno é bem menor. Isso é a realidade, assim, é bem pouquinho. Mas, pelo menos, você não tem tanto trabalho de distribuição, até o marketing também. Marketing é um negócio muito difícil. E o artista independente, ele tem que fazer tudo. Então, ficar lá no Twitter, no Instagram da vida fazendo propaganda, aí depois você tem que fazer motion, sabe? Aí você tem que fazer... Enfim, é um monte de coisa.
E eu gosto, pra ser sincero, eu gosto de fazer quadrinhos, assim, eu não gosto de fazer propaganda, só faço porque tem que fazer, né? E ter uma editora seria bem legal nesse sentido, assim. Eu concordo. É exatamente isso, assim. A parte... Quer dizer, tem várias partes que são desafiadoras, mas talvez a parte mais difícil é justamente essa, assim, de distribuir o quadrinho. Eu me identifiquei... Isso que você falou, que você gosta de fazer quadrinho, eu gosto de fazer quadrinho. E eu tenho a sorte de ter um parceiro igual o Fabrício, que é uma pessoa muito animada, que anima a fazer essas outras coisas que eu não gosto. Bota animação, o Fabrício é animado mesmo. Ele é animado. E assim, principalmente nesse nosso segundo trabalho, eu falei com o Fabrício, eu vou focar na minha parte, no meu desenho, e toda a outra logística de catarse, de recompensa, de entrar em contato com fulano, com ciclano, de cobrar prazo, ele que fez. Então foi muito bom, porque realmente é muito, muito trabalho. E quando a gente é independente, a gente tem que fazer tudo, né? E um dos desafios maiores, igual eu falei, é a distribuição e as vendas. Acaba que a gente que tem que fazer isso, né? Hoje em dia, com a internet, é um facilitador. A gente vende muito pela internet, pelo Instagram mesmo, as pessoas mandam DM. Eu criei um site que eu montei lá bonitinho, a gente envia para todo o Brasil. Mas nas feiras, por exemplo, é um trampo, porque você vai lá para São Paulo para a CCXP. Você tem que carregar um monte de quadrinho, e quadrinho é pesado. O Fabrício quebrou mala, a gente mala carregando o quadrinho, desculpa te interromper, mas mala carregando o quadrinho, você descobre que ela é descartável, é impressionante. Sim. Você já vai na volta, eu vou comprar uma outra que vai ser mó legal. Você já vai pensando assim. Exatamente. Aí a gente investiu nesses carrinhos, sabe, esses... tipo de feira? Exatamente. Funcionou melhor. Inclusive é uma dica. Rodinha. É bom investir, porque a gente passa cada aperto, já é assim... tudo autofinanciado, né? A gente paga passagem, a gente paga hospedagem, alimentação, tudo mais. A gente tem que pagar a inscrição no evento. E, além disso, a gente tem que levar os nossos produtos. Então, é muito cansativo. Quem trabalha com editora, muitas vezes chega lá e já está tudo prontinho. Mas, respondendo a sua pergunta, se eu tenho vontade de trabalhar algum dia com editora, eu diria que sim. Até pela experiência, né? Assim... ver como que é. Eu tenho conversado muito com colegas que publicaram por editora. Tem pontos negativos e positivos, assim, eu acho que como qualquer coisa na vida, né? Eu acho que seria legal passar por essa experiência também, em algum momento. Vai, André. Ano passado eu fui publicado... ano passado eu fui publicado por uma editora, mas é uma editora independente. É uma editora pequena, assim, então assim, ela não tem toda essa distribuição de uma editora grande. É mais vendas online e participar de bienais, em feiras de livros, do quais eu acabo não indo. É uma editora de livros e ela começou, ano passado, a abrir um edital para quadrinhos e eles estão tentando se inserir nesse meio ainda. Aí, então, assim... No independente, todo o lucro que eu faço é meu, né? Então, assim, com o quadrinho da editora, eu tenho que dividir, né? Eu rateio. E, assim, eu prefiro comprar com eles o quadrinho mais barato, com meu desconto, que eu tenho desconto de autor, eu compro meu quadrinho mais barato para poder revender. Agora, quanto eles vendem, o retorno que eles me dão é de a cada 6 meses. Eu acho que toda editora é assim, a cada 3, 6 meses. Depende de contrato para contrato. Quando é assim. Assim, né? E assim, quanto cai, né? Deve ter caído na caixa de spam, olha aí. Assim, quanto cai é pouco, né? Assim, eu vendo mais presencial em eventos e feiras e tal. Mas, assim, eu tenho muita vontade de poder publicar com uma editora maior também, né? Que tenha uma distribuição, assim, em livrarias, em jornais, eu não sei se ainda existe. Não é mais tão grosso quanto antes um jornal, mas ainda tem lá, ainda tem umas páginas de quadrinho, dependendo, assim.
Não, eu falo banquete de jornal, assim. Isso aí também. Tem muita bala. Dá pra comprar bala na banca. Mas ainda quadrinho tem menos. Mas tem uns pontos. Sim. Livrarias mesmos e tal. Seria legal. Tá todo mundo meio já tomando cuidado. Tipo, alô livraria, alô editora, olha a gente. É tipo, porque rola mesmo, né? Essa parada da distribuição, isso é uma parada que pega muito. Você ter que... Igual essas coisas que a gente não pensa na hora de fazer. Vou fazer aqui o meu quadrinho de 200 páginas com aquele papel que ele é fininho, só que quando coloca um monte ele é muito pesado. O Tokumoto fez um ônibus desse, que o papel era dessa grossurinha aqui, a publicação, mas que era muito pesado. E ele descobriu que foi uma péssima ideia quando a gente estava indo para uma feira de quadrinho. Aí você descobre essas coisas. Que o tipo de papel importa, que a mala importa e que a pavimentação urbana também importa. Porque... Muito. Galera, é umas coisinhas que você pensa que só depois que você vai ver, que tipo, tem os rolês, né? Mas aí nós já vamos para outro canto, porque tem as dificuldades, né? Como é essa experiência de ficar indo em eventos? Ir lá, vender, trocar ideia com a galera que também está no meio. Porque, pelo menos a minha experiência, quando eu fui pela primeira vez com um quadrinho meu, assim, né, para uma feira, foi em 2013. Eu tinha, tipo, 15 anos de idade, em 2013. Então, assim, mentira, viu? Tô mentindo a idade. Mas em 2013, mais ou menos, eu fui pela primeira vez. E essa ideia de conversar com outras pessoas que estavam publicando, que tinham uma experiência, era muito boa. Para vocês, antes de responder essa, na verdade, eu quero que vocês respondam uma outra para não terminar baixo astral. O que quando vocês fizeram um quadrinho, você falou, nossa, eu não imaginei que essa parte seria tão ruim. Porque aí a gente fecha com uma coisa boa. Tipo assim, nossa, eu não imaginava que, sei lá, a pior coisa realmente foi carregar mala. A pior coisa foi eu ter o lucro todo para mim, mas eu vendo um quadrinho de R$20 e almoço 35. Aí como é que faz? Qual que é a ideia, assim? O que vocês falaram que nu? Será que vale? Será que o que vocês chegaram a duvidar, assim? Bom, eu acho que aquele baque mesmo foi descobrir que não é só fazer o quadrinho, imprimir e levar. Tipo, tem que ter um marketing em volta. Então, meus primeiros quadrinhos, assim, eu não trabalhava muito isso de marketing nem nada, não. E nossa, assim, chegar nos eventos vendia quase nada. Então, essa foi uma parte ruim. Só que com o tempo... foi a parte ruim, mas aí desemboca numa coisa boa que com o tempo, conforme você vai fazendo mais, as pessoas vão conhecendo você. E aí, hoje, tipo, sou um pouco mais conhecido, assim. E aí eu vou lançar mais coisa, aí vou ser mais conhecido. Aí vai acumulando também aquele tanto de coisa na mesa. E conforme vai acumulando e acumula público, acumula projeto, uma hora vai vendendo, assim. Mas no começo foi um baque mesmo e o que o André fez, eu acho que é o ideal, assim, que é o que eu faria hoje em dia também, que é começar publicando online para formar público, compartilhando, gratuito mesmo, e para formar público. Aí lança a história toda online, depois lança um Catarse para financiar e já era. Mas é isso, no começo, sem ter o público formado, é difícil. É bem difícil. No nosso caso, a gente fez também o inverso, né? A gente publicou o quadrinho primeiro e depois fomos formar público, depois fomos colocar nossa cara no mundo aí nas feiras, com 1000 quadrinhos impressos ocupando a sala lá do Fabrício. Eu acho que, para mim, a parte mais difícil foi essa do social mesmo, assim. Não só do marketing, né? Mas porque acaba que você tem que ter uma desenvoltura ali para vender. Eu, por exemplo, as primeiras feiras que eu fui, nossa senhora, eu morria de ansiedade, assim, de nervosismo. A pessoa passava na minha mesa,
eu falo assim, o que eu vou falar para essa pessoa se ela me perguntar algo sobre o meu trabalho, sabe? Fora que ela chega, ela mexe no seu quadrinho e você fala assim, se eu abordar agora, ela pode fugir. Então eu vou ficar quietinho. Exatamente. Mas se eu não abordar, ela pode também ir embora. Aham. Então, o que eu faço? Aí você fica nessa, né? Aí você fala, vou só até a metade, que é tipo, pode ficar à vontade, pode folhear. Mas você fica assim. Exatamente, você deixa a pessoa à vontade. A vontade, assim, Braga, olhando assim, de cantinho, assim, e a pessoa sacando que tá sendo observada. Sim. Eu não sei se ela quer que eu compre ou se eu vou roubar alguma coisa. É meio assim. Pra mim, essa foi a parte mais difícil e eu demorei algumas feiras, assim, pra começar a me sentir à vontade com essa interação com o público, sabe? Porque, enfim, redes sociais acaba que é outra dinâmica, né? É difícil também, por outros motivos, mas você não tem aquela interação frente a frente com as pessoas. E eu comecei a frequentar as feiras logo depois da pandemia também. Então, já foi um momento esquisito, assim, tava todo mundo voltando a interagir presencialmente. A galera já não sabia mais como se comportar, né, velho? Fica 2 anos, já fica aquela coisa meio chata. Foi difícil. Para mim, esse foi o maior desafio, assim. Tem outros também, assim, pensando hoje em dia, que esse aspecto eu já me sinto um pouco mais tranquila. Eu acho que é a parte, talvez, do financeiro mesmo, assim, porque fazer tudo independente, você tem que ter um controle muito, muito certinho das coisas, né, assim, dos seus gastos. Você vai participar da feira, será que vale a pena mesmo eu ter esse gasto de viagem, de hospedagem? Você tem que fazer uma previsão de quanto que você espera vender, e às vezes você não vende tanto que você gostaria, e será que eu tento de novo na próxima? Fazer esse cálculo, assim, dessa parte financeira ainda é um desafio para mim. Acho que é uma parte difícil. Essa é a financeira, então, tá mais do que o público, assim? No momento, sim. Entendi. Quando eu comecei, a parte da interação com o público era o mais difícil. Mas Entendi. agora já me sinto um pouco mais à vontade. Com o público se acostuma. A financeira não. Vai, André. Pra mim, a parte mais difícil é editar e tratar com editoras. É a parte que eu mais odeio, assim, que eu não gosto. Trato, aquela coisa. Não gosto. É a parte mais difícil pra mim. Agora, lidar com o público, assim, eu sou mais tímido, mas, assim, você acostuma quando você vai participando cada vez mais de evento. Aí a galera já vai mostrando interesse, que eu também faço vendo outros produtos, né? Tudo, assim, ligado, intercalado com as histórias que eu vendo. Porque, tipo, eu faço mais histórias voltadas para o público LGBT e todos os meus produtos são nessa mesma linha. Então assim, já chamo o público, quando eu faço uma fanart de algum personagem da cultura pop, a pessoa já vem, eu já abordo, já apresento o meu trabalho. Então, assim, esses são os esquemas. A gente acaba aprendendo alguns esquemas quando a gente participa de feiras para poder vender mais quadrinhos. Outra coisa também que eu não vou poder deixar de frisar, foi até a Laura que falou, é a questão do estoque. Todo mundo aqui, não, vou fazer 1.000, vou fazer 500. E aí, vai guardar onde? Vocês têm uma garagem? Vocês têm uma garagem só para isso? Ou um amigo nosso, que eu não vou citar o nome, mas ele falou assim, é porque ele ficava lançando uma coisa atrás da outra. Porque primeiro que ele tinha muito material, isso é muito bom, que produzir material é difícil, né? Mas ele faz tirinha, então ele tinha muita coisa já publicada e ele ficava produzindo uma coisa assim, cada hora tinha coisa nova. E as coisas iam meio que acumulando. Na feira, a mesa dele era cheia de novidades, mas ia acumulando. Aí ele falou assim que ele já estava começando a montar móveis de revista, Fraga. A cama dele eram 4 pilhas com revistas por cima, porque, tipo assim, ele, sabe, não tinha mais uma cômoda, era revista empilhada, porque é uma coisa também a se preocupar. Onde que vai ficar o estoque, né? E aí, eu tenho 1.000 revistas que são grandes. Eu vou botar isso no meu quarto, lá eu tiro a mesinha do centro e faço, só boto um pano por cima, vai ter que ser. A ideia, e vocês acham que é zoeira, mas não, é verdade isso aí. Tem essa parte, né? Agora a experiência que eu falei aquela hora, pra galera, né, poder falar, nossa, tem um ponto bom, que é essa ideia de você ir nas feiras, trocar ideia, fazer parte de painel, poder
trocar experiência com o povo sobre o trabalho. Como é que foi isso para vocês pela primeira vez? E o que vocês contam, assim, de, nossa, teve uma vez que eu encontrei com um cara que eu já admirava, ele olhou meu trabalho e falou, não, que legal, conta pra mim, nos 5. Teve isso mais de uma vez até, assim, que eu admirava uma pessoa, né, do meio dos quadrinhos e tal, e aí na feira troquei ideia, virei amigo, troquei meu Instagram, e é tipo assim, isso é bem legal. A troca de experiência também é massa, mas eu acho que mais do que trocar experiência é virar amigo do povo, assim, isso é legal. Fazer amigos que você tem esse interesse, esse gosto assim, pelo quadrinho em comum. E isso já aconteceu algumas vezes, né? Sei lá, esses dias a Keller, sabe? Ana Luísa Keller? Sim, Ana Luísa? Sim, Ana Luísa Keller ou Keller? Ela me seguiu no Instagram, eu fiquei tipo, isso é mágico. Eu fiquei, uau. Acontece isso. E assim, uma artista que eu admiro muito, assim, tal. São as coisas de doido, assim, que acontecem. E eu gosto muito de ir nessas feiras e tal. Nem sempre a gente vai nas feiras legais igual essa aqui da CDQCon. Algumas feiras, assim, legais, né? Acho que não é a palavra certa. Mas algumas feiras, elas são... Porque aqui não é legal não, vai? Só pra saber, o Fabrício, próximo. É legal. Algumas feiras, elas são mais voltadas pro universo geek, assim, coisa de cultura pop. Então, nem sempre o quadrinho em si vende bem. Né? Então, mas mesmo nesses eventos, tem o beco dos artistas, assim, né? Para você trocar ideia, para trocar figurinha mesmo com o pessoal. E assim, nesses eventos é fazer também o que o André já tinha falado. Leva uns produtinhos pop, assim, algumas coisinhas que ajudam a gente a trocar ideia com a pessoa que vem na mesa. A pessoa já quer levar um adesivinho, aí se apresenta um quadrinho e tudo mais. Eu acho muito legal. No momento, assim, eu não sei fazer outra coisa, não sei desenhar e fazer quadrinho e levar os quadrinhos nos lugares, assim. Então você foi boa desde o início, sempre foi legal. Essa parte de ir nas feiras e tudo mais sempre foi legal, eu sempre gostei. Até porque eu vim de muito tempo trabalhando em trabalhos de escritório, coisas assim que eu não gostava. Então, quando eu passei a trabalhar com desenho, com ilustração e quadrinho, né, e fazer quadrinho independente, eu me senti muito mais satisfeito. Então, tipo assim, ir nos eventos sempre foi legal, porque eu não tinha que ir nos trampos. Olha aí, fechou uma porta. Laura, e como é que foi para você quando você passou por isso pela primeira vez? É muito louco, assim. Eu também sempre gostei de quadrinhos, frequentava o FIC com público, né? E é muito engraçado, assim, você vê aquelas pessoas que você admira, que você acompanha o trabalho, e depois você tá ali como colega, né? Fazendo parte também das mesas, da feira. Eu acho que talvez essa é a parte mais legal, assim, de ter essas trocas. Conversar com as pessoas. Eu lembro, por exemplo, da Rebeca Prado e da Carol Rossetti. Elas, pra mim, eram, tipo assim, super referência. Até hoje são, né? Mas era uma coisa, tipo, meio longe, assim, sabe? E hoje em dia são pessoas próximas que eu converso, troco ideia. Isso é muito gratificante. E até hoje, assim, quando eu penso no futuro, assim, nas próximas feiras, por exemplo, próxima CCXP, sempre bate um desânimo, assim, que eu falo, nossa, vou lá para São Paulo, aquele trampo, vai ser cansativo demais, e sempre, de fato, é muito cansativo, mas a parte que me convence a ir e estar presente é justamente essa, assim, de estar ali com as pessoas, com as pessoas que fazem quadrinho, com as pessoas que estão ali trabalhando com isso, tanto de forma independente quanto
com editoras, né? É legal trocar ideia com as pessoas que trabalham com editora também, porque sempre é uma experiência diferente e sempre agrega para a nossa experiência também. E isso é muito legal. E eu sinto assim que os meus 2 quadrinhos alcançaram lugares que talvez não tivessem alcançado, justamente por conta disso, assim, da gente ter ido, da gente ter, tipo, marcado presença nesses eventos, sabe? A gente faz uma coisa que, assim, o Fabrício que teve essa ideia, de dar um exemplar do nosso quadrinho para algumas pessoas, por exemplo, pessoal do Fora do Plástico, assim, que trabalha com isso, que faz resenha, que faz crítica, editores mesmo, a gente sempre vai até a pessoa, dá um quadrinho para ela conhecer, né, e quem sabe falar sobre ele depois. Então, ter esse contato assim direto, tanto com o público, mas principalmente com o meio, né, fez muita diferença para a gente, assim. Então, eu acho que é uma coisa que vale muito a pena, principalmente para quem trabalha de forma independente. Legal, massa demais. E a sua, como é que foi essa experiência, André? Bom, assim, trabalho de artista é muito solitário, né? Na maior parte do tempo a gente produzindo, né? Ali a gente com a gente mesmo. E assim, quando eu fui participar de feira, pra mim, assim, foi incrível poder ver as pessoas elogiando meu trabalho, interessadas no que eu tava vendendo, no que eu tava fazendo. E assim, foi incrível. Essa parte com o público eu acho incrível. E assim, quem faz quadrinhos também lê quadrinhos, né? Então a gente acaba esbarrando com as pessoas que a gente admira nesses rolês. E é sempre incrível, assim, a troca, a experiência. E você acaba enxergando ali, a pessoa que você é muito fã, ela tá ali também no corre junto com você. Então, assim, é muito bom. Essa é a parte que eu mais gosto. Olha aí, galera. Muita coisa boa, né? Tem muita coisa boa nesse rolê independente. Galera, vamos agora começar umas perguntas. Quem tiver pergunta aí... Quem que é o... Acho que... Ah, tá. Ele vai levar o microfone... Né? Boa noite, o meu nome é Diogo e eu tô entrando no mesmo barco que todos vocês aqui estão, né? Eu lancei em parceria com a minha amiga a Lidiane, ilustradora, a gente está com um stand aqui. E eu percebi assim, que a dificuldade parece que é mais ou menos a mesma, né? Que é a parte da distribuição, do marketing, que seria uma segunda parte, né? A criação seria a parte que eu assim, pelo menos me sinto confortável, que é a parte da escrita, né? A parte de desenvolver ali e tal. Até para mandar para a gráfica é tranquilo. Agora a parte da distribuição e de venda é o meu ponto fraco, assim, é o que eu tenho a maior dificuldade minha é essa. E é o que você falou, a gente vai pro evento na expectativa de vender uma quantidade para conseguir bancar a sua estadia no lugar, a viagem e talvez ficar no 0 a 0. E esse evento eu tive essa experiência. O primeiro evento que eu vim assim de festival, eu já fui em Anime Fest, né? Mas no festival é o primeiro. E eu tô tendo esse choque. Eu vim com a intenção de vender uma quantidade e eu não consegui vender nem metade. E assim, eu não vou ficar nem no 0 a 0. Mas foi um choque, mas não é uma coisa que vai me fazer desistir, porque eu já passei por essa fase, né, de desistir e vi que eu fiquei muito infeliz e falei, não, eu tenho que fazer de todo jeito. E assim, eu tenho meu emprego formal e faço isso à parte. Então a minha pergunta, né, seria mais uma dica. O que cada um de vocês poderia ter uma experiência um pouco a mais do que eu? O que vocês poderiam me passar nessa parte de, né, como que eu posso vender melhor, como que eu posso lidar com o público melhor, tanto na rede social quanto nas feiras também, né? Os três podem responder, né? Cada um tem uma experiência. Eu diria que algumas dicas, assim. Começar com eventos menores e gratuitos é uma boa, assim, para não pagar. Tipo, se for no FIC, por exemplo, você vai ter que desembolsar, acho que 600 a mesa? R$600. CCXP, uns 900, né? É tipo uns 900, se eu não me engano. Só para ter a mesa, mas a passagem, comida de São Paulo, etc. Então, assim, começar em eventos menores, próprio Anime Festival que você falou, alguns eventos no interior, essa expectativa também ela tem que ser baixa e você, tipo, é isso, assim, vai
leva menos do que você está pensando, mas nem tanto, sabe? Às vezes você, sei lá, acontece alguma coisa, você vende bastante. E também trabalhar o seu público o tempo todo na internet e tal, pega pedaços ali do quadrinho, faz postagem, faz fanart, faz coisinhas assim que vai ajudando a deixar vivo a ideia de que aquele quadrinho existe. E que aí, assim, as pessoas muitas pessoas devem passar na sua mesa hoje e não vão comprar. Mas aí no próximo evento elas vão lembrar de você e falar, eu quero esse quadrinho agora. Né? Tipo, tem que lembrar também, quadrinho, ele principalmente hoje em dia, é caro. Não é barato, assim. Então, nem todo mundo que vem para as feiras está com a grana, assim, para pagar. Eu mesmo Nossa, eu tinha um quadrinho que eu queria muito, assim, numa feira uma vez, muito tempo atrás. Aí eu fui na mesa do cara, assim, aí, tipo, tava lá 90 conto. É isso, assim, tipo... muita gente só não está preparado também. E aí você vai trabalhando o seu público online, vai indo nas feiras um pouco menores também, né? E uma hora esse público vai se acumulando. Uma boa dica para a feira, assim, justamente por quadrinhos ser uma coisa cara, é você ter outros produtos, assim, diversificar um pouco, ter print, ter adesivo, coisa bem baratinha, assim. Na CCXP do ano passado, por exemplo, uma das coisas que eu mais vendia era adesivo, que eu vendia por R$2, assim, sabe? E isso ajuda bastante. Em relação à presença online, hoje em dia faz diferença mesmo, assim. É difícil, eu pessoalmente acho bem difícil. É uma coisa que eu tenho que me esforçar para fazer, mas que dá um retorno. E no meu caso, com as minhas HQs, até uma coisa que eu esqueci de comentar antes, uma coisa que ajudou muito a gente a distribuir e, consequentemente, formar uma comunidade, assim, pessoas que conhecem a gente, foi colocar o nosso quadrinho na Amazon. A Amazon tem... Bloquearam sua conta? Eu estava tentando validar a residência onde eu moro, aí eu não tenho a conta do meu nome. Uhum. Aí eu fiquei entrando várias vezes lá e acho que eles viram que estava, tipo, se entenderam que estava sendo meio que hackeado, bloqueado. Saquei. Uma briga feia. Nossa, sacanagem. Mas tenta, porque para quem é independente, eles têm um esquema de publicação para e-book, assim, para quadrinho digital, que é muito legal. A gente colocou o nosso lá e eles têm um esquema de assinatura que chama Kindle Unlimited, que é como se fosse uma Netflix, assim, você paga por mês e tem acesso a um catálogo de livros e quadrinhos. E aí eles meio que fazem o trabalho por você, né? Eles vão divulgar, vão distribuir, vão recomendar para leitores que leem coisas parecidas com o seu trabalho. E para a gente foi, assim, muito bom. Chega a lugares que a gente não consegue chegar, por exemplo. A gente consegue viajar, eu e o Fabrício, mas o máximo que a gente consegue ir é São Paulo, Rio. A gente foi para Florianópolis, que talvez foi mais longe, assim. Agora, norte, região norte, assim, para a gente acaba ficando um pouquinho mais difícil, até financeiramente falando, né? E a versão digital meio que vai para qualquer lugar, né, do mundo. Você consegue um alcance muito grande. Então, se for uma possibilidade para você, é uma boa dica, assim, para você tentar. Bom, eu posso falar o que funciona para mim, que assim, eu notei que o meu trabalho, ele chega mais no público mais jovem. E a galera mais jovem tá mais em eventos de anime, em vez de eventos de arte gráfica ou voltado para essa coisa, assim, de artes mais autorais e tal. Então, assim, um público mais velho não consome tanto o meu quadrinho. Então, assim, eu participo mais de eventos de anime e alguns de quadrinhos mais específicos. Que, assim, como o meu trabalho é LGBT, tipo, tem a PocCon, que é uma feira de arte gráfica, mas já é voltada para o meu nicho. Então, assim, é o lugar onde eu mais vendo quadrinhos.
Então, a dica que eu dou é essa. E também converse com outros quadrinistas, porque, assim, que participam de outras feiras, a galera é super de boa, pelo menos, assim, comigo, eu saio conversando. Quando eu quero participar de algum evento, eu pergunto a alguém que já foi, como que foi de vendas, como que você vendeu muito quadrinhos, vendeu mais print, e essas coisas. Essa é uma ótima dica. Essa aí que você falou, principalmente porque o resultado foi você ir num evento que a galera já, tipo... É porque quando você vai em um evento de anime, pelo menos, né, os que a gente foi, as vendas de quadrinhos não são tão boas, porque eles têm uma outra mentalidade, um outro público, e acontece, não tem problema nenhum. Só que isso aí que você falou pela questão da idade foi muito legal. Temos tempo para mais uma perguntinha. Levantou ali a mão. Tá, ok. Primeiramente, boa noite. Adorei o trabalho de vocês, não conhecia e tudo mais. E a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui hoje é o seguinte: eu sou ilustrador, já tenho alguns anos, já trabalho, assim, eu sinto que a minha arte ele já está numa qualidade muito profissional e eu sou fissurado para lançar alguma obra, seja por quadrinhos ou qualquer mediação física, assim. Só que eu vim pro evento hoje em cima dessa minha dúvida de eu conversar com outros artistas sobre quais foram os desafios que vocês enfrentaram que escapava essa questão essa obra sobre tal história e é isso aqui. Eu digo especificamente o desafio que eu mais sofro é diagramação, trabalho de envio para gráfica, como vocês lidaram com tudo isso sendo independentes e possíveis dicas para poder facilitar meu trabalho, porque eu sei muito da ilustração e nada sobre essa outra área, então isso está me pecando muito. Eu acho que, primeiro, assim, o quadrinho ele tem que ser digitalizado, né? Se for desenhado no papel e tal, você dá um jeito de digitalizar em qualidade alta e tudo mais. E depois diagramar. Minha dica é procurar no YouTube. Assim, tem um monte de tutorial que você consegue ver, mas assim, tomar muito cuidado, que eu conheço muita gente que vai fazer a primeira impressão e não põe, por exemplo, a marca de corte, aí imprime o quadrinho e ele fica com as bordas brancas, sabe? Eu estava conversando com a menina outro dia que aconteceu isso com um livro ilustrado dela. E é isso, assim, eu mesmo, nos meus primeiros zines, assim, eu perdi muito xerox, sabe? Até eu começar a entender que é assim que coloca as páginas e tudo mais. Mas, né, como assim, em 5 minutos não dá para explicar muito dessas coisas, eu diria para você procurar no YouTube, porque sempre tem. E aí você pergunta, vai nas mesas aqui, pergunta para nós qual o programa que vocês usam, qual gráfica que vocês mandam, se tem alguma gráfica que o pessoal que imprime já conhece quadrinhos, né? A gente todo aqui de BH já tem algumas gráficas preferidas, por exemplo, né? A maioria das pessoas que vai diagramar quadrinho faz no InDesign, que é um software da Adobe. Coisinhas assim que é legal você ir perguntando ponto a ponto mesmo. Uma dica rápida sobre isso de procurar no YouTube. Tem uma editora que chama Pipoca e Nanquim, que eles têm um canal no YouTube e eles dão várias dicas assim de produção de quadrinhos. Eles têm uma série de vídeos assim, tipo como diagramar, como fazer balão, várias coisas assim dessa ordem mais prática, assim, sabe? Chama Pipoca e Nanquim. E tirando isso, é isso que o Lúcio falou, assim, conversar. Às vezes a gente fica meio com receio, né, de perguntar e pedir ajuda, mas eu acho que é o que mais faz diferença, assim. No meu caso, eu não fiz nada, nos meus trabalhos, não foi eu que fiz essa parte, eu só desenhei, foram outras pessoas que fizeram. Então, eu não sei te responder, assim, de forma mais direta, mas procurar outras pessoas para te ajudar. Você vai aprender fazendo. Então, assim, eu só recomendo começar, não assim com tantas páginas que nem eu dei a doida de fazer. Uma coisa assim de 20 páginas eu acho que você consegue fazer de boa, tranquilo. Com as dicas que eles deram, vai dar certo. E uma dica rápida, amigos.
Uma das melhores, tá? O Lúcio aqui mesmo cansou de resolver treta minha. Mando pra ele, aqui ó, não tá dando, encaixa essa capa aqui pra mim, ele vai lá e resolve. Então, às vezes, amigo também, não dependa mas rola de que é uma boa, salva. Nunca imprima, manda imprimir sem passar por algumas pessoas também. Manda para algum amigo e falando, tá bom, manda para alguma pessoa que entende, sabe, de diagramação. Tá bom isso aqui, tem algum problema, que aí geralmente a pessoa vai olhar se o tamanho tá legal, se tem a marca de corte bonitinha, porque isso aí dá BO. E aí é sempre bom ter uma outra opinião. Isso é importantíssimo, que aí depois tem 1000 cópias na sua casa de uma coisa que você não queria que ficasse daquele jeito. Gente, eu vou agradecer a todos vocês aqui presentes e a todos vocês aqui também que assistiram. Espero que tenham gostado e que foi bem informativo. Estamos nas mesas aqui, né? Por favor, visitem as nossas respectivas mesas, né? Comprem um quadrinho lá, se possível. E qualquer outra dúvida, né? Estamos disponíveis para responder lá também na mesa, né? Caso quiserem conversar. Oi? O lançamento também vai rolar. É isso, vamos? E o lançamento vai rolar agora de mais uma obra aqui, que, nossa, eu não sei, eu sei que você também tá, não tá? Laura, André, você tá? Mas ele tá na mesa, então, por favor, vão lá. 200 páginas de muita leitura. Tá bom? Então, gente, brigadão. Tenham uma boa noite e fiquem para o lançamento. casadosquadrinhos.com.br. Siga nossas redes sociais, divulgue, compartilhe, venha aos nossos eventos e até o próximo CDQ Cast.